E a gente começa o programa aqui, continua na nossa temporada Itália e tudo inspira a arte, a cultura, ao passado que se conecta com o novo e aproveitar esse especial, capite ou não. Vamos juntos? Acho que eu vou começar esse vídeo aqui em preto e branco, gente. Que tal contar um pouco da história nesse encontro aqui do Heritage Hub de Mirafiori, onde a Fiat, o grupo Stellantis, reúne muito, mas muito do que a gente vai mostrar por aqui. Então acompanhe comigo, porque carona, atrás desse vitral vocês vão ver o que tem de novo. Vamos nessa. Trazendo esse Fiat aqui S61, Lancia 12 HP, Alfa Sport e mais para a gente rodar por aqui, porque tem uma assinatura do estúdio Pininfarina desse carro que parece um míssil. Mas está aqui, gente, como era o mundo de antigamente, para você entender um pouco mais como esse Lancia Monte Carlo e esse aqui, que tocava o terror, viu? O LC2. Que bacana. Muito estilo para a gente falar de esportividade, de carros de competição, e esses carros vão circulando. E a gente vai aí para um próximo passo aqui dentro do Heritage. Vamos nessa. Fiat 500 Coupé, essa é a versão Zagato, que eu vou mostrar inclusive que no Museu da BMW eles fazem uma baita de uma homenagem aos estilistas italianos, né, aos designers italianos, corrigindo isso aqui. Então o Zagato assinou esse 500 com esse teto completamente diferente daquilo que a gente conhece, mas trouxe um design elementar. E elementar também é ver que esse Lancia aqui em algum momento deve ter inspirado o Fiat hoje, ou não. Olha a traseira, só por aí. São primos diretos, mas primos diretos mesmo, gente. De um lado o Panda, que está aqui para a gente anotar que ele tem uma história de simpatia. E claro, né? Imagina que Giorgetto Giugiaro colocou a mão no projeto desse Panda desde 1980, para a gente saber que ele existe para a vida. E aí, gente, um Uno com cara de tipo, um Uno Selecta. Imagina a lateral desse carro aqui, com os elementos que lembram a traseira do tipo. Entenda aí como é que ele se apresenta aqui. E não tem como a gente não destacar esse carro. Vem aqui para você ver onde era que saía o esguicho d'água para o limpador. Semelhança com a traseira do Fiat Tipo ou não? Acho que sim. Então estou aqui no Heritage Mirafiori, mostrando os clássicos da Stellantis, principalmente da marca Fiat. E a gente continua mostrando por aqui mais detalhes de um Uno, um tipo primo legítimo, está aqui pelo visual. A perua Tempra, gente, que está aqui, não é possível que não seja. Veja o tamanho do que entrega a perua. Tem mais um Panda, tem outro por aqui. A história da Fiat que se confunde muito com o design que provocava a arquitetura box dos anos 1980 com o novo que a gente vai mostrar. Inclusive muito do design disruptivo da linha Alfa Romeo. Segura por aí que a gente vai mostrando. 1955, 1956, Cinquecento. Como é admirado esse carro, viu? Aí sim, você tinha o novo dos anos 1950, entregando um carro urbano de 2 lugares, né? Mas tinha a opção de levar mais 2 no aperto e tá aí. Pequeno por fora, grande por dentro. Instituto Bertone dando assinatura aqui ao que a gente vai chegar como a história do Punto. Então a história do Punto, um carro que marcou época aqui na Europa e também no Brasil. E como marcou, hein, gente? Carros especiais, os carros que, por exemplo, entregam um design daqueles. Preciso apresentar para vocês isso aqui, não? O morcegão na vida de muita gente. Olha aí o Tempra, gente. Que história, hein? Palio Weekend. Lembra da perua? Olha a silhueta da perua. Perua Palio. E o Fiat Palio 1996.
marcou muito, mas muito da história da Fiat no mercado brasileiro. E principalmente porque em 96 esse carro foi lançado em Tiradentes e eu me lembro muito bem da apresentação global, porque era um carro que tinha que sair do Brasil para o mundo e foi isso que aconteceu. De Betim para o mundo, Palio ED, EDX, o que quebrava também, não estava no gibi, mas eles conseguiram evoluir, trazer um produto diferenciado e apresentar para o mundo. Fiat Idea, também produzido por lá. Fiat Stilo, lembra aí do Stilo ou não? Estilo Schumacher, que é hoje uma das referências para a família desse produto, desse hatchback, que trouxe também esse teto que eles chamavam de Sky Window. Então está aqui o teto solar, quase panorâmico, do Estilo, na versão 4 portas, vendido no Brasil. Então tem muito para a gente contar dessa história e no próximo capítulo a gente vai entrar na família Alfa Romeo e falar um pouco de Abarth por aqui também. Vamos ver. Então começa o projeto do 500 aqui, gente, na formatação dessa nova família 500. Aqui na argila, né, onde eles preparavam tudo desse mock-up. Então vinha a fase de nascimento do produto, a miniatura, onde a gente encontra aqui essa nova fase do Fiat 500 e termina nesse último modelo. Aliás, inclusive o 500 aí é híbrido, viu, gente? Uma versão híbrida que não foi para o mercado brasileiro e está aqui esse com esse super teto, é um cabriolé charmosíssimo, o Super 500 BEV elétrico e é bonito de ver, viu? Como é charmoso. Então vem cá para você entender um pouco da vida dessa legenda 500 Abarth. Dá para entender ou não quando você olha para o visual de cada carro, até encontrar esse semipista, o Fiat que eu teria facilmente eternizaria na minha garagem. Tá aqui, gente. E o que tem de gente que está fazendo isso no Brasil, encontrando os Abarth, o quanto tá difícil você comprar um carro como esse, não como esse, mas o 500 com a assinatura da Abarth, de fato, ou transformado, porque as pessoas estão transformando, buscando um kit especial e fazendo com que esse carro se transforme na parte eterna da sua vida. Então, o 500, como você poucas vezes viu, e aliás, como poucas vezes eu vi no mundo, viu? E não termina por aqui não. Olha a rua de dentro. Tem muito mais, viu? Esse carro tem uma proposta de esportividade que traz a assinatura do Carlo Abarth no 695 e que dá para você, por exemplo, entender um pouco mais da concepção das 4 saídas de escapamento e de uma sobrancelha nesse spoiler traseiro que denuncia a assinatura do carro. Na minha opinião, é o 500 mais invocado dessa nova geração. E, de fato, uma relíquia. Então, já tem algum no Brasil, Matheus? Temos uma unidade. Um no Brasil, o Matheus está falando aqui que ele entende muito de carros especiais, carros antigos, carros novos, carros clássicos. E esse aqui, caixa manual, brabeza total, faz parte de um proprietário exclusivo no Brasil. Alfa Romeo na história do Heritage, aqui de Mirafiori, gente, com os carros de competição, com esse aqui que é sonho de consumo de muita gente. Esse aqui é o 4C Cabriolet, não, é o Spider. Imagina a distância do chão que esse carro entrega, hein? É um dos meus esportivos preferidos. Esse aqui eu já dirigi em Baloco, a versão Spider dele aqui. Olha aí. Que privilégio, viu? Encontrar essa família de super esportivos aqui nesse passeio pelo Heritage. Giulietta e mais. Faz parte de quê? Da família Carros? Um Alfa customizado dessa forma? É por aí, viu? Olha o sorriso. Então tá aqui. Tem mais pra gente mostrar de Alfa Romeo, um Giulia Quadrifoglio, né? É assim que a gente tem que chamar na assinatura. A posição da placa na lateral, a separação do couro esportivo, a entrega dessa ferramenta. Mas é uma ferramenta. Alfa Romeo que mostra ali o Stelvio lá atrás, o SUV,
aqui no hub. E muito da história que se confunde com tudo que a Stellantis, tudo que a Fiat, né, mostra por aqui. E eu confesso que eu teria Alfa Romeo no mercado brasileiro, mas o público tinha que pagar por isso, né? E a Lancia aqui não deveria ter parado por aqui, né, gente? Imagina, porque ela reinava com os seus carros de competição e participava como poucas marcas dos campeonatos de rally, cross country e, claro, revelando um futuro ainda mais esportivo para a marca, inclusive entregando a característica bem pessoal, esse Uno que fica aqui. Você já viu Uno de todo tipo, mas desse jeito você ainda não viu, né? Com lameiro, com roda Sparco, todo preparado com banco concha. Esquece que você nunca viu um Uno desse jeito. Então a gente está apresentando aqui no Heritage de Mirafiori, o Uno preferido de muita gente. E a gente segue por aqui. Antes de encerrar esse capítulo direto de Mirafiori, que tal encontrar os Bigfoot, os pandas, de uma maneira diferente. Isso aqui é sobre engenharia também, de como a Fiat, por exemplo, adaptou a carroceria de um panda ao esquema do Bigfoot. E não somente com ele, tá? Mas aqui a gente tem uma versão mais deserto do Saara. Não é possível que não seja por aí, gente. Olha aí. Meio diferenciado de ver, né? Então, quando você enxerga o carro, dá para ver que ele está pronto para qualquer parada. Então, o seu tem a versão Chalet Madonna de Camplique. Tem um outro aqui com essa esteira que faz o papel da roda, mas um trator como esse, eu tô para ver, viu? Olha só que panda exótico, gente. Se eu tenho 1,80 m de altura, imagina que tamanho vai ele por aqui. Então, é com esse Bigfoot, é com tudo aquilo que a gente está vendo de Mirafiori, nessa visão panorâmica, porque quando a gente olha, vai dar um giro. Mostra aí, Mateusão, esse super pátio, onde os clássicos, os esportivos, a história se mistura com a vida da Fiat, né, nesses 50 anos aqui direto de Mirafiori. Espero que você tenha acompanhado e apurado com a gente aqui esse especial. Tchau, gente. E a gente está de volta aqui no Carona para apresentar as novidades do mundo automotivo. E que tal conferir essa aí com a gente? Fala, caronas, eu quero apresentar, aliás, não sou eu que vou apresentar o Topolino para vocês não, viu? Esse quadriciclo aqui que tem muita informação para a gente contar, mas essa informação eu quero deixar na mão do Marlos Neividal, o caçador de segredos. O cara que conta os segredos do mundo, aliás, pode até contar o seu se você der um vacilão, viu? Mas esse vacilo não dê, porque o Topolino ele quer mostrar pra gente aqui, carona, e apresentar, claro, com aquela maestria de sempre. Roda aí, porque eu quero que o Marlos mostre esse carrão. Pois é, pessoal, como meu amigo Jorge Moraes mostrou para vocês, estamos aqui com o Topolino, 2,53 m, capacidade para 2 ocupantes, pode dirigir aqui na Europa sem carteira, 8 cavalos de potência, 75 km de autonomia e velocidade máxima de 45 km por hora. E aí, o que você acha do Topolino? Levaria ele para casa? Olha aqui como é que é o charme por dentro. Portinha suicida, capacidade para 2 ocupantes, teto solar panorâmico. O banco aqui do passageiro é recuado, porque você tem um espaço para levar a sua malinha ali na frente. E para abrir a porta aqui, ó, você puxa e a porta é suicida, por quê? A porta do motorista é a mesma porta do passageiro, para economia de escala, né, pessoal? Exatamente a mesma porta. E como não tem ar-condicionado, para você ter uma ventilação forçada, você tem essa abertura aqui no vidro. E aqui, ó, bem charmosinho, espacinho legal aqui para 2 ocupantes. Você compraria se fosse vendido no Brasil? Eu compraria. Olha que carro charmoso. As lanternas verticais com lentes translúcidas e o charme desse bagageiro aqui para você transportar a sua malinha. É isso aí, Marlos. Valeu por apresentar aqui o Topolino, gente, que certamente eu levaria para minha garagem esse quadriciclo que eu transformaria num carro, mas claro, respeitando o que diz a lei no Brasil. Portanto, está aqui essa obra de arte do design italiano, o Topolino.
charmosíssimo da gente ver aqui no programa. E agradecer a participação do Marlos Ney Vidal. É isso aí, carona. Tamo junto. E esse aqui é super especial, viu? Veja aí. A gente fala de um aniversário importante de 75 anos de história, mas fala de um produto que eu quero contar para vocês, que é esse Cinquecento aqui, Abarth, gente, que tem uma força fora do comum, viu? Eu vou falar dessa história, vou dirigir ele aqui em Baloco e quero que você curta comigo o visual desse super carro que tem o doce veneno do escorpião. Eu já abri a tampa do capô para que a gente veja, gente, que maravilha! Que negócio bem construído desse motor 1.4. Olha como ele é apertadinho por aqui. Sob medida, imagina. Imagina, gente, esse carro, 180 cavalos de potência, 25 kg de torque. A gente vai dirigir ele aqui na pista de Baloco, mas eu tinha que mostrar como era o visual, de como ele se encaixa aqui de forma compacta, como na minha opinião, tá? E acho que na opinião de muita gente, é o carro ideal para a gente acompanhar aqui nas ruas de Turim e na região, como em Baloco. Eu estou na pista de Baloco, mas para falar do 695, que é um carro que tem personalidade, que é um carro que entrega aí essa velocidade máxima, mais máxima de aceleração, gente, em 0 a 100 de 6,7 segundos e muito, viu? Porque 250 Nm de binário não é para todo mundo. Com 225 km de velocidade é o que ele entrega aí. Capô em alumínio eu já mostrei para vocês. E esse motor Jet Turbo de 180 cavalos também é super dinâmico, né? Assinatura Abarth aqui na traseira também. Elementar enxergar as 4 bocas e a assinatura 695, gente, porque você sabe o que é que significa? Para representar uma versão de maior performance, mais potente, como esse no caso do Abarth 695 SS. Imagina, presta homenagem ao primeiro modelo de 1964 e como presta, vi como eles conseguiram resolver isso e entregar um visual que mostra esse decalque de teto com o escorpião dourado sendo ovacionado pela galera, hein? O nome remete ao primeiro Abarth 695. Então, para você entender bem, gente, que esse carro aí, uma versão modificada de 595 com a cilindrada aumentada para 689. Então, é mais ou menos isso. 695, nome da série. Então, tá aí para que a gente entenda um pouco mais da potência desse motor 1.4, de toda a estrutura mecânica, do freio Brembo, que mostra nesse disco aí. Que discão, hein? O quanto ele entrega essa pegada, tanto na frente quanto aqui atrás. A rodagem Michelin, aro 17. Imagina uma roda BBS aí como seria, viu? Roda forjada, pode ter certeza disso. E um carro que a gente vai dirigir. Vamos curtir um pouco mais? 500 1.4 turbo, 180 cavalos, a divisão Abarth 695. Aquela que roda no seu ouvido o tempo inteiro e faz com que você acelere, gente, para valer aqui em Baloco. Fácil chegar aos 100, reduzir. Caramba, que carro! Quanto é impressionante a pegada aqui do 695, viu? Estou recuperando imagens para que você veja comigo essa pegada Fiat. O quanto ela é genial. Por dentro, um som beat, nem me interessa ouvir, só o ronco. Então pegar e sentir a Alcântara, a suavidade do Alcântara no volante, junto com o couro, o símbolo do escorpião aqui olhando para você. Na interna a gente vai ver essa bancada especial, hein? Semiconcha, tá? Com a assinatura Abarth aqui. E, gente, olha o que você vê por aqui, tá? Dessa preparação Vercario. Caixa manual, volante com alcântara. A cobertura do cluster também tem alcântara. Eu vou sentar para que você veja comigo, porque as pedaleiras também combinam com a maçaneta. E quando você liga esse carro, a assinatura Abarth está aqui no cluster digital. O som é beat, mas eu nem quero ligar. Não quero ligar porque eu quero curtir isso. E saber que nessa pegada você tem aqui o modo do escorpião, que é o modo esporte.
Se eu não pudesse fazer isso, hein, gente? Como dar essa acelerada, como trazer um pouco do giro, como fazer com que esse carro ganhe intimidade. E intimidade é posto, viu? É posto da gente, inclusive, rodar muito com ele. Caixa manual, portas USB, conforto, esportividade das pedaleiras, de toda a construção. Esse é o 695 que a gente aqui em Baloco teve a chance de cambiar, sair da caixa automática, entregar nada de mordomia e viver uma experiência completamente nova. É isso aí, carona. Tamo junto. A gente vem conversando aqui sobre eletrificação e você está acompanhando, carona, momento a momento que a gente discute sobre o tema, né? E hoje não é diferente. Quero falar sobre autonomia com um carro um pouquinho mais pesado. Será que essa influência vai atrapalhar no seu dia a dia ou não, né? Será que um carro mais pesado, de fato, vai fazer com que você perca muito? Eu quero conversar com um especialista aqui da BYD, que vai dar aquele toque pra gente, mas antes disso, eu quero lembrar para vocês que segurança é um negócio que você não pode abrir mão nunca, né? Então, mala sempre no compartimento de bagagem, do jeito que eu coloquei aqui. Mas sobre equipamento, mala e tudo isso, eu quero contar já já. Eu vou conversar aqui com o Lucas. Fala, Lucas, e aí? Bom te ver de novo, hein, cara, por aqui. O Lucas participou com a gente algumas vezes, né, da nossa programação aqui, mas contar para você sobre esse carro que tem uma autonomia aí de até 1.200 km. Exatamente, no modo híbrido até 1.200 km e no modo 100% elétrico até 100. 235 cavalos de potência, tá certo? Exatamente. Então isso eu decorei porque eu testei, né, gente? Inclusive com imagens que eu estou dirigindo o King, curtindo um pouco. Será que o carro com o porta-malas cheio, como eu acabei de mostrar aqui, né? E tem gente que usa muito mais, porque eu levo 2 malas compactas, levo a minha mochila e despacho. Será que com o porta-malas cheio e mais 2 pessoas a bordo, banco traseiro, mais meu acompanhante do lado e eu dirigindo, isso vai interferir na autonomia do carro ou não? Conta aí pra gente. Perfeita pergunta, Jorge. Assim como qualquer outro carro, quanto mais peso ele vai perder um pouco de autonomia, mas não vai ser equivalente a perder mais de 100 ou 200 km de autonomia. Mas a influência é mínima. Mínima. Como você está tratando aqui de um carro híbrido, que tem um motor principal elétrico e um motor a combustão como gerador de energia, a partir do momento que ele perde um pouco da sua autonomia no modo elétrico, o motor a combustão está ali para ajudar você a não perder tanta autonomia total do carro. Então ele faz uma combinação. Uma compensação, exatamente, de então, um para o outro. Compensa, a palavra é essa, gente. Existe uma compensação que a tecnologia da BYD mostra, como a gente está mostrando aí para vocês, que a união da tecnologia permite que haja essa compensação, então você não vai ter absolutamente nenhum desconforto em perder a autonomia quando o carro estiver um pouco mais pesado. É óbvio. Exato. Um pouco não significa aquele lance, né? Porque você falou agora, vai perder 100 km de autonomia. Não vai perder isso. Não vai. Então, tá aqui pra gente tirar a sua dúvida e falar com vocês, caronas. O programa vai ficando por aqui. Eu quero te agradecer a audiência, a tua participação. Semana que vem tem muito mais. Valeu! E me segue aí no @JorgeMoraes nas redes sociais que a gente se encontra. Tchau, carona!